Bom, hoje o Putin falou, o Ronald inclusive mencionou o que disse o Vladimir Putin hoje, ele fez um pronunciamento. E o que disse o Vladimir Putin confirma o que foi divulgado pelo Palácio do Eliseu, por assessores do Macron, presidente da França. Porque sempre quando há divulgação pela assessoria do que foi conversado entre dois presidentes, você tem de levar em consideração que normalmente eles colocam para a imprensa, para o público, eles colocam falas mais duras, não é? Mais pesadas e tal. Mas a conversa ali entre os dois presidentes, ou entre um primeiro-ministro e um presidente, normalmente essas conversas são muito mais amenas, bem respeitosas, né? Cheias de confetes. E quando a assessoria, quando o pessoal da assessoria de imprensa ou de uma secretaria de comunicação, quando esse pessoal divulga, eles trazem ali aquilo que querem que chegue ao público, né? Ó, o presidente pegou pesado e tal. Mas normalmente a conversa é muito mais amena. Mas o conteúdo é que importa. E aquilo que foi divulgado pela assessoria do Macron, se havia alguma dúvida quanto à veracidade plena, não há mais. Porque o próprio Putin, no pronunciamento de hoje, ele confirma aquilo que foi dito pelo Macron. O Macron chegou a dizer que o pior ainda está por vir nesse conflito. Foi a conclusão do Macron depois da conversa com o Putin. E o Putin disse que aconteça o que acontecer. Essa expressão é do Putin, dita publicamente. Não foi na conversa com o Macron. Então ela confirma o conteúdo que foi divulgado pela assessoria do Macron. O Putin disse hoje, aconteça o que acontecer. E essa é uma expressão, dadas as circunstâncias, é uma expressão muito forte. Aconteça o que acontecer, nós alcançaremos nossos objetivos. Na velocidade que determinarmos. Então, esse é um recado para o Pentágono, que manda notinhas, né, para a imprensa americana. Olha, o avanço está lento, está faltando óleo diesel. Imagina, né? Pode faltar comida, mas não vai faltar óleo diesel. Está faltando óleo diesel, está faltando disposição. Então, essa resposta foi, na velocidade que determinarmos, é obviamente uma resposta a essas notas, que são mais indagações, não são afirmações do Pentágono, mas são sugestivas, né? Elas procuram sugerir como a imprensa deve lidar com o assunto. Claro, isso é óbvio. E o Putin, ao mesmo tempo, disse que as negociações devem continuar. Mas alertou, e aí voltamos à conversa dele com o Macron, segundo a assessoria do governo francês, Putin, teria dito ao Macron o seguinte: quanto mais a Ucrânia retardar uma conversa definitiva que leve a um acordo, mais nós estabeleceremos exigências nas negociações. Quanto mais eles demorarem, mais exigências haverá da parte da Rússia. Por que ele disse isso para o Putin? Para o Macron? O que o Putin está querendo dizer é que a intensidade da ação militar vai depender do avanço ou não dessas negociações. E óbvio, se você acelera a ação militar, se você aumenta o nível de destruição, se você aumenta o nível de danos, você passa a ter uma posição mais forte na negociação, porque o outro terá uma posição mais fraca. E é automático. Se a Ucrânia fica daqui a uma semana numa posição mais fraca, significa
que a Rússia, daqui a uma semana, terá uma posição mais forte nas negociações. Foi isso que Putin. Uma frase do Zelensky, Volodymyr Zelensky, dita hoje, o presidente da Ucrânia, também chama a atenção. Ele disse ter medo de que a Ucrânia, daqui a pouco, não exista mais como nação. O país, claro, está lá, né? É uma realidade geográfica. Estarão lá os campos fertilíssimos que há em partes da Ucrânia. Estarão lá as elevações, as planícies, o pântano que há na fronteira com a Bielorrússia, mas a nação não haverá mais, disse o Zelensky, se as coisas continuarem caminhando nessa direção. Isso tem a ver, aquilo que o Ronald e eu falamos ontem, há certas dubiedades nas declarações do presidente ucraniano, e é normal, porque psicologicamente ele tem sensações opostas. É uma pessoa tremendamente pressionada. Preside um povo que está sendo atacado, um país que está sendo atacado. É um alvo que pode deixar de ser alvo. Não é um alvo irremovível. Esse é alvo e acabou. É para exterminá-lo. Não. Mas ele pode ser alvo, está listado como alvo, como objetivo na ação militar russa. Ele vê, neste momento, Kiev, a capital do país, cercada, e com os russos dizendo apenas: civis, saiam, civis, saiam. Ao mesmo tempo que ele tem essa sensação de desesperança, ele continua ouvindo as vozes do Ocidente. Estamos mandando armas, agora foi Espanha. Então, armas antitanque, milhões de cartuchos, centenas de milhares de fuzis. Mas não basta você ter cartuchos, fuzis, disparadores contra blindados, em geral, tanques em particular. Você precisa de gente. Então, ao mesmo tempo em que exalta o heroísmo da maioria dos ucranianos, ao mesmo tempo em que exalta a resistência, a atitude, que, aliás, é uma atitude que decorre daquilo que a história construiu nesses povos, né? Também nos russos, invadidos por Napoleão, por Hitler, também os russos. É um caráter construído ao longo da história. E os ucranianos também. Então, a guerra é terrível para qualquer povo, mas há os que lidam com mais altivez, que respondem, mesmo diante de uma derrota que parece inevitável, com altivez. E como não é algo individual, não é algo de uma personalidade, isso tem a ver, quando é geral, quase geral, é da maioria, é o que chamamos de caráter nacional. Aquilo que o gênio Max Weber chamava de ethos, né? Então, as civilizações têm seus ethos, né? Que não é exatamente o sentido que damos à palavra ética, que foi um sentido que banalizou-se, né? Flexibilizou-se. Mas há um caráter construído ao longo da história. Isso o motiva
E também o fato de ele saber que a pressão em cima do Putin é tremenda. Então, de repente, o Zelensky enxerga a possibilidade de um recuo. Mas na hora seguinte, ele já se depara com a realidade de prédios em chamas. Ele sabe que 1 milhão de ucranianos já deixaram o país. A maioria em direção oeste. Há uma minoria que deixou em direção à Rússia, né? Obviamente, população da parte oriental da Ucrânia. Então, ele é natural, não é uma dubiedade desonesta, que ele diz uma coisa depois diz outra. É uma dubiedade que acompanha a dubiedade das emoções que o Zelensky está experimentando. É aquele pêndulo entre a euforia e a desesperança, que é diferente de desespero. Em determinado momento ele está eufórico. 2 horas depois ele está desesperançado. Não desesperado. São coisas distintas. Mas quando o Zelensky fala uma frase dessa, muita gente pode dizer, mas peraí, o cara está dizendo que a resistência continua. Ontem ele falou que os ucranianos vencerão. E agora diz que a Ucrânia pode deixar de existir como nação. É essa dubiedade de emoções, de sentimentos, que ele, como pessoa, não é como chefe de Estado, de governo, como pessoa está enfrentando. Então não é uma dubiedade desonesta. O Putin, obviamente, tem temperamento muito diferente e nos seus pronunciamentos, se você pegar um pronunciamento do Putin feito há 10 anos ou há 15 anos, ele está no poder há 22 anos, então é claro que há N pronunciamentos aí que você vai encontrar na internet. A expressão é muito parecida. Claro, em alguns momentos ele está risonho, porque é uma situação tranquila, não é? Ele está bem-humorado, as coisas estão indo bem. Em outros, a tensão. Mas o tom, a maneira de falar, é sempre muito parecida em todos os depoimentos. Não há um pronunciamento que destoe. Você não vai encontrá-lo em pânico, você não vai encontrá-lo dando gargalhadas, em euforia. É sempre algo muito próximo daquilo que imaginamos de alguém que foi treinado por anos, que foi agente da KGB. Aliás, nesse mar de bobagens e de mentiras que estão inundando o noticiário, surgiu uma de que o Putin era o grande nome da KGB na Alemanha, né? Isso é uma bobagem, né? Aliás, há alguns anos, já com o Putin no auge, no poder, porque mesmo quando ele foi primeiro-ministro e o Medvedev foi presidente, era ele que mandava, né? Porque havia um limite de reeleições, aí ele virou primeiro-ministro. Mas ele mandava, aí voltou a ser presidente e desde então lá está. Ele só não foi, estando no Kremlin, o poderoso, incontestável, no final de 99. Mas depois da renúncia do Yeltsin, ele torna-se a personificação do poder. Ele não é o poder, mas ele personifica um poder que é da nomenclatura russa. Mas é um cara treinado. Ele não foi o grande nome da KGB na Alemanha. Tanto que ele ficava em Dresden. Ele não ficava em Berlim. Na Alemanha Oriental, vale ressaltar. O comando da KGB ficava em Berlim, não ficava em Dresden. Ele ficava em Dresden. Mas os caras vão repetindo isso aí. Aliás, a deputada Janaína Pascoal, ela associou hoje
as ações do Putin ao comunismo, né? E é uma salada. E as pessoas saem dizendo, né? Saem dizendo. Saem falando o que vem na cabeça. É importante falar, importante que todo mundo que queira mergulhe no assunto, estude e fale. Mas falar antes, não falar por falar, eu lamento a guerra, isso tudo bem, todos lamentamos. Mas associar, porque isso aí tem a ver com o comunismo, é não entender nada do que é a Rússia hoje, do que é o Putin, do que é o poder invisível. Putin é o rosto, mas o poder invisível da nomenclatura russa não tem nada a ver com a mentalidade comunista que ela tentou associar a Janaína Pascoal. Não é isso. Não é isso. Isso tem a ver com a mentalidade da civilização russa, das circunstâncias, até geográficas, do maior país do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados, com a maior parte da população na parte menor, que é a parte europeia, amplos ermos, desertos, numa riquíssima parte leste, incluindo a Sibéria, o Ártico, onde há um mar de petróleo. E guerras, e guerras, e guerras. Isso tem a ver com a Rússia imperial, com Pedro, com o Tsar, Pedro, com Ivan, um dos construtores, né, dessa mentalidade da civilização russa. E isso teve influência, inclusive, na própria União Soviética, na mentalidade, inclusive de fazer com que todos aqueles países ao redor se unissem numa federação sob o mesmo estatuto jurídico, criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Stalin tinha uma forte influência da mentalidade czarista, que ele tanto combateu, mas tinha uma forte influência. E a Rússia teve dois momentos de alguma liberdade, só que foram dois momentos caóticos, né? Depois da Revolução de Fevereiro, pelo calendário juliano, né? Fevereiro de 1917, fevereiro de 1917, até a Revolução Bolchevique em outubro, pelo calendário juliano, de 1917. Foi um breve período, mas foi um caos. E o outro período foi com Yeltsin, também um caos. De resto, ou houve a figura imperial, o monarca absolutista, embora em alguns momentos mesclando com o constitucionalismo parlamentarista, um primeiro-ministro, etc., ou o totalitarismo soviético, que não foi só no período do Stalin, vale ressaltar. Continuou com Khrushchev, com Brezhnev, ou autocracias, como é o caso do Putin, um autocrata, uma espécie de czar moderno, né? E essa mentalidade tem de ser estudada, inclusive, quando o Ocidente responde com suas sanções econômicas. Ou seja, quando as sanções são anunciadas, o que vem junto? Vem junto a sugestão do Biden, do Scholz, do Boris Johnson. O Macron ele tem evitado anúncios bombásticos, porque ele tem procurado aparecer como o mediador possível. França e Israel sugerem a mediação do conflito, que sejam atores na mediação do conflito. Mas os outros, dentro da OTAN, voltando à Europa, Estados Unidos e Canadá, né, eles
eles anunciam sanções e sugerem a cada anúncio: agora eles não vão aguentar. Agora nós estamos provocando um dano econômico tal à Rússia que eles vão abrir o bico. Eles vão recuar, vão cair de joelhos. Alguém pode dizer, mas essas sanções aí... Não, elas são pesadíssimas. Só que, do outro lado, a resposta não é a esperada. Ainda não foi, pelo menos, ninguém ainda caiu de joelhos. Da mesma maneira que o mundo olha para os ucranianos e diz: que resistência! Quantos povos reagiriam com essa valentia, com essa dignidade, com essa resistência? E não é resistência a algo metafórico. Não, isso, a guerra como metáfora, uma guerra econômica, uma guerra comercial, é guerra literal. É o risco de morte dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Então, como muita gente e parte da Europa que se desacostumou rapidamente, mesmo também tendo passado por tantas e tantas guerras, recentíssimas, aliás, olha perplexa para a resistência dos ucranianos. Mas, ao mesmo tempo, olha com certo espanto para as respostas que vêm da Rússia às sanções. Lavrov dizendo: estamos acostumados. Putin dizendo: atingiremos os objetivos, aconteça o que acontecer. Olha a semelhança com a reação digna do Zelensky. Não saio daqui. Macron liga e diz: Zelensky, vou mandar um avião com forças especiais só para buscá-lo. Não saio daqui. O Biden dizendo: venha para cá, faça um governo no exílio. Não saio daqui. E não é faz de conta. O sujeito sabe que pode morrer. Todos nós podemos, né? Eu posso cair morto aqui daqui a 10 segundos. Só Deus sabe. Mas há uma situação potencialmente fatal que o cerca. E ele está dizendo: não saio daqui. Então há uma semelhança. É aquilo que falávamos do caráter construído ao longo da história. Mas não é que as punições não sejam pesadas no caso russo. Veja o sistema SWIFT, tão citado. Basicamente, ele garante as operações internacionais interbancárias. Então, se os bancos russos são lançados fora do SWIFT, como você vai comercializar com a Rússia? Por exemplo, a Tereza Cristina, ministra brasileira da Agricultura, disse esta semana: olha, não é só conseguir trazer, porque, claro, a Rússia pode colocar artigos num navio, lançá-lo ao mar, fazê-lo chegar ao comprador, ao país comprador. Não imaginamos que alguém vai atacar esse navio? Mas você tem de pagar. Obviamente, os pagamentos feitos na Antiguidade, ou na Idade Média, ou mesmo no início dos tempos modernos, antes da era contemporânea, o pagamento era feito ali, né? Caixas de ouro ou de prata, ou armas, ou alimento.
pagamento era feito, pegava a mercadoria e pagava. Hoje não, isso não existe. Ninguém chega aqui com um navio carregado de mercadoria e vai embora com o navio carregado de moeda. O pagamento é feito pelo sistema interbancário. Se a Rússia é sacada desse sistema, como é que o Brasil, por exemplo, vai pagar a mercadoria que vem da Rússia? Digamos, fertilizante. A Bielorrússia é um problema adicional, né? Porque ela já estava punida em razão da repressão do Lukashenko contra o seu próprio povo, né? Ela já estava sofrendo sanções desde o ano passado. Mas e aí, como é que fica o negócio? Qual é a história? Aí você tem moedas virtuais. Essas moedas virtuais serão e já são usadas pela Rússia. A gente falava outro dia aqui que claramente esse seria um dos caminhos. E o outro caminho é que a China tem um sistema paralelo de compensação bancária internacional. E como ela, a China, pode negociar em dólar, porque os seus bancos não estão punidos, banidos, ela está normalmente no sistema financeiro internacional, a Rússia pode usar esse sistema paralelo de compensação do Estado chinês. Mas, daí a dizer que a punição no âmbito do SWIFT não é pesada, é. Tanto que os Estados Unidos são recalcitrantes numa punição total aos bancos russos dentro do SWIFT. A União Europeia anunciou a exclusão do banco estatal VTB, o Ostrikit, o Novikombank, o Pronsiasbank, o Bank Rossia, o Sovcombank e VEB do sistema. Então, isso significa uma dificuldade terrível de você negociar, comercializar, comprar e vender. Há a questão das empresas. Muitas, aliás, loucas para voltarem à situação anterior. Mas hoje você tem empresas que elas olham o seguinte: o que a maioria quer ouvir? Que atitude nos deixará bem com a praça? Com a mídia? Com essa abstração, opinião pública? Isso é uma abstração. Mas todas as empresas hoje são assim. Inclusive, muitas vezes, para censurarem. Sim, censurarem. Tirarem patrocínio daqueles que são, como dizem hoje, cancelados, né? Nesse mundinho arrogante, fútil e inútil que se pretende um mundo real, né, de carne e sangue na internet. Mas muitas empresas aderiram, interromperam operações financeiras na Rússia. Há a questão do espaço aéreo fechado para aeronaves russas, aquelas punições todas aos magnatas russos, né? O caso famoso aí do Abramovich, que envolve futebol é muito popular, o caso do Chelsea. Há a punição aos magnatas. Há também a Exxon anunciando que sairá de uma joint venture na ilha Sakhalin, no leste da Rússia, e não investirá em outros empreendimentos no país. A British Petroleum, que planeja abandonar sua participação, que é de menos de 20%, vale notar, na Rosneft, que é a gigante petrolífera russa. Enfim, a Shell informou que encerrou suas operações na Rússia, incluindo joint ventures com a estatal de gás Gazprom. Mas a Shell, a Esso, a Exxon, né, não estavam lá porque por amor aos povos eslavos. Estavam lá porque,
A Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. Produtora, não exportadora, e nem tem as maiores reservas. Mas é a segunda maior produtora, hoje. Primeiro os Estados Unidos, segundo a Rússia. Gás. A Rússia abastece grande parte da Europa. A Europa ocidental depende do gás russo. Então é claro que para essas empresas é um negoção ter esses acordos, essas joint ventures, etc. Então estão loucas para voltar, mas agora é uma posição, não é uma posição política, é uma posição, inclusive, amoral. Ela não é nem imoral nem moral. Ela é o que é melhor para nós agora, perante o que é melhor para a gente, o que é melhor para nós, perante o mercado, a opinião pública, a imprensa, os governos poderosos dos Estados Unidos, do Reino Unido. E assim vai. Noruega também diz que não vai fazer novos investimentos. Mas resolvida a crise, todas irão querer voltar. E a Rússia responde dizendo que não fornecerá motores de foguetes para os Estados Unidos. Fecha o seu espaço aéreo para empresas dos países que fecharam o espaço aéreo para aviões russos. Então, a resposta tem sido, na frase do Putin, aconteça o que acontecer, alcançaremos nossos objetivos. E o Zelensky dizendo, não saio daqui. O Ocidente parece incapaz de compreender essas reações. Perdeu. No seu mundo de plástico, de comodidades, para alguns, de riqueza extraordinária, para alguns, ele engordou e parece ter dificuldades para lutar. E se assusta com certas reações de alguns povos, como essa reação dos ucranianos, que é de deixar muita gente perplexa. Como mantém a mesma atitude tanto tempo depois dessa agressão contínua e permanente? E por fim, só vale notar, estamos criando novas normas informais ou não? Quando a OTAN atacou a Iugoslávia, que estava em guerra, atacou a Sérvia, houve a decisão, por exemplo, de acertar uma torre de TV e 16 jornalistas morreram. Uma ação com a assinatura do senhor Bill Clinton, aplaudido na época pelo senador Joe Biden. Civis morreram, pontes foram destruídas, prédios destruídos, jornalistas morreram, inclusive, que estavam na embaixada chinesa. Técnicos, operadores morreram nesse ataque à torre da TV. Alvos civis. Estamos criando uma nova norma que valerá também para a OTAN, ou o mundo permanecerá naquela expressão bíblica, 2 pesos e 2 medidas. Ronald.